Aleluia. Glória a Deus. Boa noite a todos. Que a paz de nosso Deus esteja com todos vocês. Abra sua Bíblia em Jó capítulo 15. Todo louvor, toda glória é dele. Tudo pertence a ele. Nossa vida pertence a ele. Jó capítulo 15 e também Jó capítulo 24. Primeiro o versículo 3 do capítulo 15 de Jó. Quando nós adoramos a Deus, né, como esse hino do irmão Jairo, da irmã Cleia, desses irmãos que cantaram, né, mesmo esse hino que ele dormiu lá em casa, quer dizer, ele não se ausenta à noite da tua casa, ele está lá com você, né? Como este hino do nosso irmão, né? Em louvor, em glória, em honra, em adoração a ele, né? Como este hino da irmã Neuza. Quando você adora, você não é simplesmente um observador de alguém cantando, mas você está fazendo parte daquela adoração. Tudo muda, né? Tudo fica diferente. Arguindo com palavras que de nada servem. Argumentando, né? Com palavras que de nada servem. E com razões de que nada aproveita. Agora o capítulo 24. E o último versículo, 25. Jó está expressando como Deus tem uma aparência, ou parece que ele é indiferente aos atos que os ímpios cometem. E ele no final ele chega e diz assim: se agora não é assim, aí ele faz uma pergunta: quem me desmentirá e desfará as minhas razões? Pai eterno, grandioso Deus, que o teu Espírito possa vivificar esta palavra. Precisamos ouvir a tua voz. Temos sentido a tua presença e sabemos que o Senhor vai fazer maravilhas aqui. Queremos deixar todo o nosso intelecto, todo o nosso raciocínio humano e somente deixar que a fé opere, porque ela é que vai mover a tua palavra. Pai, ajuda cada um aqui nesta noite a tirar a razão de lado, o intelecto de lado, e ajuda a cada um de nós na nossa incredulidade, aumentando a nossa fé. Há pessoas aqui necessitadas, Pai. Há pessoas aqui carentes, meu Deus. Há pessoas aqui que, se o Senhor não intervir, eles vão para a mão da medicina, Senhor. E, ó Deus, nós sabemos que, ó Pai, o médico só vai até onde lhe é permitido. Somente o Senhor pode dar a cura. E há pessoas aqui necessitadas assim, Senhor, entre a vida e a morte, meu Pai. Por isso nós rogamos a tua presença, ungindo a tua palavra, ungindo este ambiente, ungindo cada coração e cada mente, Pai.
E eu, que sou o mais necessitado e carente, coloco-me em tuas mãos, e que eu saia do caminho, e que o Senhor receba a honra, a glória e o louvor, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Podeis sentar. E Deus abençoe a todos. Deus abençoe ao pastor João Paulo, que veio ali de Jaguaruna também. Ele disse que estava faminto para ouvir a palavra. Hoje ele deixou até um aniversário da neta para estar conosco aqui, porque estava com fome de ouvir a palavra de Deus. Que Deus abençoe o coração do nosso pastor. Que Deus ajude e lhe dê saúde. E que ele possa alcançar o arrebatamento, né? Glória a Deus. Louvado seja o seu nome em vida. Destas duas leituras, meus amados, eu tirei uma palavra chamada razão. Uma palavra que no nosso dicionário ela quer dizer... Eu só peço para que, se houver cadeira, tem ali no meio. Hoje é um culto longo, vocês vão cansar, ficar de pé, daí depois vão ter que ir lá para a rua, vão ter que caminhar. Vocês sabem o quanto atrapalha o culto quando alguém sai, os diáconos têm que às vezes estar indo atrás. Tem cadeiras ali no meio, tem 3 cadeiras vagas aí, tem alguém aí, tem mais uma do lado ali, não sei se tem alguém sentado ali, irmã. Tem mais uma aqui na frente, tem mais outra aqui na frente, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que eu estou vendo aqui, tem 6 cadeiras no lugar das irmãs. E eu vou ficar tão ruim assim, vendo vocês de em pé. Eu vou ter que apressar a mensagem para não deixar vocês cansados. E eu quero me sentir um pouquinho à vontade aqui hoje. Até porque é um culto de ceia. Venham, moças, aqui ó, tem lugares ali, sentam ali na cadeira, vem. Deixa esse lugarzinho aí para as mães que têm os bebês que precisam ir no berçário, né? Eu acho que eu não estou pedindo demais, não, né? Então eu tirei destes 2 versículos a palavra razão. E a palavra razão no nosso dicionário, ela quer dizer a faculdade de compreender e conhecer causa, motivo, origem, bom senso, equidade, ordem, direito, prova, relação entre 2 números, isto é, a lógica, o matemático, né? Ou 2 quantidades. 2 mais 2 é 4, isto é razão, isto é lógico. Mas nós sabemos e vimos pela Bíblia, pelos 66 livros, que Deus, Ele não opera pela razão. Ele não opera pelo 2 mais 2 é 4. Ele não opera pelo entender. Ele não opera pelo compreender. Ele não opera pelo conhecer. Ele não opera pela causa, de você querer saber a causa, o motivo, a origem, a explicação, a razão de tudo isto. Salomão foi um dos homens mais sábios que pisou aqui nesta terra, com exceção do próprio Jesus, que era o próprio Deus. Mas ele mesmo chegou a dizer no capítulo 7 e no versículo 25. Ele disse: eu apliquei o meu coração para saber, para inquirir e buscar a sabedoria e a razão das coisas. Mas você sabe que Deus não opera pela razão, pela matemática. Na matemática, Davi perderia para Golias. Esta era a razão lógica, mas Deus não opera pela razão. A razão caiu por terra. Pela razão, pela matemática, o exército do Egito massacraria Israel e espremeria eles contra o Mar Vermelho. Esta era a razão lógica. Esta era a explicação lógica. Mas Deus não opera através da razão, do entender das coisas, dos motivos. Não. Deus age através da fé.
profeta de Deus, na mensagem A Divindade Explicada, no parágrafo 50 e no 51, ele diz o seguinte: esse homem perdeu a sua origem no jardim do Éden. Perdeu sua afinidade, sua comunhão com Deus foi cortada aí por causa do pecado que é incredulidade. Incredulidade no quê? Na palavra de Deus. Por quê? Um quadro pintado certa vez para Eva, e lhe disse quanto mais brilhante isto seria se ela simplesmente excluísse a palavra de Deus. Aí o profeta de Deus diz: examine aqui a razão. A diferença entre a razão e a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é verdadeira. A razão é falsa. A razão, ela é um dos 5 sentidos do teu espírito, porque você tem no teu espírito o sentido do afeto, da memória, da imaginação, da consciência, e tem o sentido da razão que está no teu espírito. E tem muitos que não vieram no culto hoje à noite aqui, que moram em Araranguá, por causa que tem razão. Vão deixar de agir através da fé, porque tem razão. E a razão é falsa. Vão deixar de receber a bênção de Deus por causa da razão, porque a razão é falsa. Só há uma coisa verdadeira: a palavra de Deus. Ele diz: a razão é falsa. Você não pode concluir nada logicamente no mundo sobrenatural. Mas e a lógica, pastor? A lógica é essa: a irmã me ofendeu e ela tem que pedir perdão para mim. Não, essa é a tua lógica, é a tua razão. A da Bíblia é diferente. Você foi ofendido, você vai pedir perdão para ela. A razão é falsa. A palavra é verdadeira. Enquanto você fica com a tua razão, você fica remoendo. Você fica com rancor, que quer dizer remoer 2 vezes. Ressentida, remoendo mais 2 vezes. E com a tua razão no fundo de uma cama com úlcera nervosa no teu estômago. Só porque não quer agir por meio da fé. Tu é cristão ou tu é uma banana? Tu é filho de Deus ou semente da serpente? Semente da serpente age pela razão. O diabo age pela razão. A serpente age pela razão. Os filhos de Deus agem pela fé. Aleluia! Glória a Deus! E Ele é merecedor mesmo. Toda a glória aqui é dele, todo louvor aqui é dele, toda adoração aqui é dele. Nossa palma é para ele, nosso aleluia é para ele, nosso amém é para ele, nosso levantar de mão é para ele, levantar da cadeira é para ele. Tudo aqui é dele. Ei, o fôlego que você está, ó, ele te deu, é dele. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Se você sair desta noite aqui agindo mais pela razão, é porque pode pinchar fora. Você vai botar a fé para funcionar. Você vai botar a fé na palavra de Deus e jogar a razão na lata do lixo. E quando tudo tiver contrário a você, que é a lógica, você não vai agir pela lógica, pela razão. Você vai agir pela fé na palavra de Deus. E Deus vai ser responsável por você quando você agir pela fé em sua palavra.
Por razões mulheres deixaram seus lares, por razões maridos deixaram seus lares, deixaram suas esposas, deixaram seus filhos, por razões mulheres abandonaram seus lares, por razões filhos deixaram os lares, por razões houve separações, por razões houve brigas, intrigas e até morte. Oh, irmão, haja pela fé e você terá uma unidade perfeita. Aleluia. Glória a Deus. Eu não sei quanto tempo eu vou pregar, mas uma coisa é certa, mesmo que for 15 minutos. Porque há uma presença de Deus muito forte, muito grande. E eu creio que Deus vai fazer coisas tremendas aqui. Coisas maravilhosas Deus vai fazer. Irmãos, a razão é uma ferramenta que o diabo usa para nós abandonar a Deus e ir para junto dele no inferno, tomar partido com ele e ir contra Deus, ir contra a sua palavra. A razão é usada por Satanás para nos colocar contra Deus e ficar do lado dele. Vamos eliminar a razão e vamos ficar com a fé na palavra de Deus. Eu te pergunto, você tem razão de não tomar a ceia? Pode achar 1000. Você tem razão de não perdoar? Pode achar 3.000. Você tem razão de não amar? Pode achar mais 5.000. Mas pega tudo isso e joga na lata do lixo, que isso não vai te levar a lugar nenhum. Isso te leva para mais próximo do diabo. Mas a fé na palavra te leva para mais junto de Deus. Para onde você vai, Jonas? Edival, eu estou indo para Tarsis. Por quê? Porque o Senhor me pediu para ir para Nínive. E olha só, Edival, o povo de Nínive é um povo bárbaro, é um povo hostil, é um povo terrível, é um povo que massacra qualquer um que for lá. Mais uma coisa, Edival, esta é a primeira razão que eu tenho de não ir para lá. A segunda é que eu não tenho nada a ver com eles são pagãos, adoradores de ídolo. A terceira coisa é que me atracou um barco agora para Tarsis, e era justo o que eu queria. Se você quiser sair da presença de Deus, o diabo te apresenta um cavalo encilhado na hora. Só que tem uma coisa, você tem que pagar a passagem. Você vai pagar esta passagem para sair da presença de Deus, para fugir da presença de Deus. Você vai pagar caro esta passagem para ir para Tarsis. Se você quiser sair da presença de Deus, o diabo vai te apresentar um cavalo encilhado na hora. Tem razão, então, Jonas, mas estás errado. Porque o melhor que nós devemos fazer é obedecer, do que fazer sacrifício. Porque a desobediência é como pecado de feitiçaria. Mas Jonas tinha razão? Muita. Mas Deus não olha para a razão. Deus não olha para as tuas matemáticas. Deus não olha para os teus cálculos. Basta eu olhar assim para um irmão daqui do púlpito e pregar algo e ele sair dizendo, era para mim aquilo. Olhou direto para mim. E ele fazer um cavalo de batalha aqui, ele, Satanás, fazer um cavalo de batalha na mente do irmão, e ele ficar um mês em casa, até que eu converse e diga, não era, irmão. Perdeu um mês de bênção, por causa da razão. Lógica, razão, matemática, isso não é assunto de Deus. O assunto de Deus é fé. Todas as coisas são possíveis para aqueles que creem. Não para aqueles que têm razão.
mas para aqueles que creem. Aleluia. Há tantas coisas que temos razão para fazer, e até para desviar, e fugir da presença de Deus. Moisés, tens razão? Tenho. Tenho razão até em matar esse egípcio, porque está querendo matar um irmão meu. Tens razão. Tens razão de fugir também para o deserto? Tenho. Tenho porque eu tentei fazer o correto, mas não deu certo. Tentei livrar o meu irmão da mão do egípcio e olha o que aconteceu, agora sou um fugitivo. Tens razão, mas Deus não olha pela razão. Você tem razão de fugir do teu compromisso, mas isso Deus não quer saber. Não chega diante de Deus com desculpas amareladas. Não vai adiantar de nada. Mas eu não podia, mas eu não dava. Naquele dia não tinha como eu culto, eu estava tão gripado, basta ter um aniversário e você vai gripado, infecção na garganta, com febre e com tudo. Eu tenho muitas razões, pastor, que me deixaram assim. E eu estou em casa todo este tempo por causa das minhas razões. Eu queria libertar o povo. Eu queria tirar o povo das mãos do terrível militar faraó. Moisés, tu és um profeta. Tu não trabalha com a lógica. A razão, a lógica, tu és forte, tu és treinado. Tu tens músculo, a lógica é fácil, tu quebra o pescoço do camarada na hora, não tem como, mas Deus não trabalha desse jeito, Moisés. Deus não trabalha com a força, Deus não trabalha com a lógica. Eu pergunto, quando Moisés voltou para o Egito, comissionado por Deus e pelo poder de Deus, ele deu alguma gravata em algum egípcio? Ele pegou algum egípcio pelo pescoço? Nenhum. Mas morreu o exército todo. Porque Deus não trabalha com a lógica nem com a força. Deus não trabalha com a razão. Deus trabalha com o seu poder. Deus trabalha com a sua glória. Ele não quer ver você vencer, Ele quer fazer com que você veja Ele vencendo em você. Não, Ele não está preocupado em que você vença. Ele quer vencer na tua vida. Você precisa ver Ele vencendo em você. Pela lógica eu não estaria aqui. Pelo cálculo eu não estaria aqui. Pela matemática eu não estaria aqui. Mas pela glória de Deus, pela palavra e a fé em Jesus, aqui estou eu. Pela minha força eu não estaria aqui, pela tua força tu não estaria aqui, mas pela palavra de Deus você está aqui, pelo poder de Deus você está aqui. Deus trabalha através da sua palavra, não através da razão. Oh meu Deus. Mas Moisés nasceu um líder. Moisés nasceu um libertador, porém agora ele estava trabalhando com seu sogro, cuidando do rebanho, e Deus então chama ele. Chegando na presença de Deus, ele então apresenta 7 razões para não ir libertar os filhos de Israel. É do homem, é natural, é do ser humano apresentar razões. É tua. Você vai achar 1.000, 2.000, 3.000, 5.000. Quantas razões você vai procurar, você vai achar. E se você não encontrar, o diabo vai te dar motivo. Ele vai te mostrar chifre
em cabeça de cavalo. Mesmo que não tenha, ele vai mostrar. E vou voltar a fazer você a lembrar. Deus não quer saber disto. Mas eu sou tato de língua? Tudo bem. Mas eu não sou associável? Tudo bem. Mas não, tudo bem, Moisés. Eu nem falo de... Não tem problema, vamos tirar todas as desculpas, vamos tirar todas as razões. Então o que eu vou fazer? Vamos fazer o seguinte, deixa eu conversar contigo, olha. Quem foi que fez o mudo? Não foi eu? Então isso não é problema para mim, Moisés. É a mesma coisa o Isaías dando razão. Senhor, eu não posso ir porque eu sou um homem de lábios impuros. E habito no meio de um povo tão impuro, de lábios também impuros. Como é que vamos fazer, Senhor? E agora? Aí eu disse, mas isso aí não é problema. Vamos tirar essa razão aí tua. Tu tem razão, mas vamos tirar. Eu tenho um altar aqui cheio de brasa. Você acha que Deus vai aceitar as tuas razões? Você acha que Deus vai aceitar as tuas razões? Quando na Bíblia nós vemos muitas pessoas que eram piores do que você. Que Deus foi lá e não aceitou nada de razão deles e disse, vem cá. Deus não vai aceitar razões. Deus não vai aceitar desculpa. Deus não vai aceitar a matemática tua, o teu cálculo. Deus não vai aceitar isto. O teu cálculo é, esta igreja não vai chegar no arrebatamento. Esta igreja do jeito que está, meu Deus, misericórdia. Esse é o teu cálculo, essa é a tua razão. Você está olhando com teus olhos da razão. Deus está olhando com os olhos da sua palavra. E ele diz, eu terei uma noiva no último dia. E ela não vai cair, diz ele. Você olha com olhares da razão, mas Deus olha através da fé. Aí vai lá o Balaão e o Balaque olham Israel no acampamento, e a razão é, tá vendo lá, Balaão? Sim, claro que eu estou vendo. Olha lá as fraquezas de Israel, olha lá os pontos fracos de Israel, olha lá os pontos feios de Israel. Então, aproveita agora e amaldiçoa Israel, Balaão. Quantos Balaão tem só querendo achar um defeito para poder amaldiçoar, né? Só querendo achar um problema na igreja para querer amaldiçoar. Aí quando ele abre a boca para tentar amaldiçoar por causa dos defeitos, ele esquece da coluna de fogo e da nuvem. Deus olha e diz na boca dele mesmo, eu não vejo iniquidade em Jacó. As razões humanas são falhas. A ótica humana é falha. Você muitas vezes está olhando ali naquele cartaz e não é o que está aparecendo. Quer ver? Muitos entram aqui e dizem assim, lá está o símbolo da maçonaria. É o que os teus olhos vê, é a tua razão vê. Não, isto aqui. Ah, irmão, Enoque, lá em Gênesis você vai ver aquelas pirâmides do Egito que até hoje eles não sabem quem construiu. Enoque criou elas pela palavra falada. Isso aqui é 2 Pedro capítulo 1, versículo 1 ao 8. Fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. A pirâmide lá no Egito. Se você ver algum filme sobre as pirâmides, algum documentário, o homem fica desse tamanhozinho. Qualquer um que é leigo sabe que o homem não teria máquina para colocar aquelas pedras uma em cima da outra. É verdade isso ou não é? Não cabe uma folha de papel entre uma e outra. Não tem argamassa. Quem fez? Teria que ter o poder atômico, a força atômica para colocar aquelas pedras lá. Homem não colocaria. Aí vem o nosso profeta e diz, Enoque,
construiu pelo poder da palavra falada. Razão, como explicar? Não vai explicar, porque isso não se explica. O mesmo Deus que colocou o sol naquela distância da terra, meticulosamente, milímetro por milímetro, para ser certinho, para não ser nem muito gelado e nem muito quente, para a semente brotar, para dar o fruto. Oh, benção. O mesmo Deus que colocou o satélite lá, a mesma palavra que colocou esta terra girando, girando, e você está paradinho nela. O mesmo Deus criou a pirâmide. O mesmo Deus. Razões? Não é o que você vê. Não é o que o teu olho está mostrando. Alguns olham naquela figura ali e dizem assim: olha, eles são adoradores de um homem. Eles têm a foto de um homem lá. Bom, se o Eliseu tivesse pelo menos a foto do Elias antes dele subir, né, tirasse um retrato. Se ele tivesse uma Kodak lá, né, ele levava e botava no escritório da casa dele. Mas ele não teve como tirar retrato, ele pegou o casaco dele. Mas ele é muito fanático, pegar o casaco de um homem, vocês são seguidores. O homem já tinha morrido e o casaco dele nas costas. O que está fazendo com o casaco do Elias nas costas? O Elias já foi, já era. Vocês vão ver. Eu preciso dele para abrir o Jordão. Aleluia. Tire a tua razão, tire os teus cálculos, tire, e você vai se distanciando de Deus. Pega as tuas matemáticas religiosas e você vai se distanciando de Deus. Pega as tuas razões e você vai se distanciando de Deus. Mas pegue a fé, alinhe ela com a palavra de Deus, e você vai ver que não tem razões para você duvidar de Deus. Oh, eu não posso andar por cima d'água, a razão não dá, a razão não deixa, mas a fé deixa. Pedro, como é que tu vai fazer? Olha, se é o mestre, eu vou caminhar. Mas a razão é afundar, mas a fé não. Oh, meu Deus, tira a razão, a razão é esta, mas a fé muda as coisas. A fé abre estrada onde não tem. Aí o Eliseu chega com a capa, o casaco do Elias, e bate. Aonde está o Deus de Elias, hein? Ei, mas é fanático, hein? Mas é fanático. Agora, em vez de ele trazer Deus para nós, ele vive falando no Elias. Onde é que está o Deus de Elias? E nós vemos na Bíblia os profetas, os homens que iam orar: Senhor, Deus de nosso pai Davi. Está errado orar assim. Não foi o Deus do nosso pai Davi, Deus do nosso pai Abraão, Deus do nosso pai Jacó, Deus do nosso pai apóstolo Paulo, Deus de William Branham. Errado. O Deus do meu pai. Se a minha filha orar: Senhor, Deus de meu pai. Salomão quantas vezes orou assim? Meu Deus, não tem nada de errado nisso. Você não está se reportando a um homem, você está indo direto a Deus. E tem irmão aqui que diz assim: pastor, olha, quando eu oro, às vezes eu digo: Senhor Jesus Cristo, Deus do pastor Edival, me ajuda. Tem irmão que diz assim, que ora assim. Deus respeita aquela fé, porque a razão cai por terra. É a fé na palavra. É a fé no Deus que você serve. Tira a razão, tira a razão, caia por terra esta razão. Oh, meu Deus, que Deus ele olha para nós. E ele pega e diz assim: mas que coisa, mas por que esse meu filho, lendo a minha Bíblia, lendo a minha palavra, olha para Jefité? Pela razão ele não podia, mas pela fé ele venceu a guerra.
Olha para Israel, pela razão, não podia 300 homens vencer os medianitas, mas pela fé eles venceram. Olha pela razão, Davi não podia vencer Golias, mas pela fé ele venceu. Pela razão, Abraão e Sara não podiam ter filho, mas pela fé eles tiveram. Joga a razão no lixo e deixa Deus operar. Mas é muito cálculo, né? É muita matemática. Já sabe até onde vai dar. Pelos teus cálculos, a pedra vai dar bem longe. Mas pela fé, vai dar na cabeça do Golias. Aleluia. Razões. Deus não considera estas razões que nós apresentamos para Ele. Todas as brigas em casa acontecem porque alguém teve razão. Sabem por que o diabo deixou o céu? Porque tinha razão. Qual era a razão? Ele queria fazer um reino melhor do que o de Deus. Que razão boa. Algo melhor. Que razão boa, Satanás. Serão abertos os olhos de vocês, e vocês serão como Deus. Boa razão? Boa. Mas esta é a razão humana. Esta é a razão diabólica. Este é o arrazoamento contra a palavra de Deus. Razão? A razão, rei, é que este fogo aquecido 7 vezes não vai sobrar nem cinza deles. Esta é a razão. Este é o cálculo. Esta é a matemática. Esta é a lógica. E aonde está Deus nesse quadro? Vamos jogar fora a razão. Deus entra no quadro e a razão é desfeita. Completamente. E o câncer? Qual é a razão do médico? Vai matar você. E quando Deus entra no quadro? O exame, a diabetes está alta, mas e quando Deus entra no quadro? A coluna, o médico diz, olha, você não vai poder mais andar. Mas e quando Deus entra? Teu coração, como está? A medicina diz que você não dura muito tempo. Aonde está Deus entrando no quadro e tirando tudo isto? A razão é que você não vai ter mais felicidade. E Deus? Onde Deus entra para tirar este cálculo que você fez? Deus vai entrar aí para tirar esse cálculo matemático que você fez e vai agir através da tua fé, se você jogar esta razão de ser infeliz no lixo. Então, para mim não vai dar mais nada certo, esta é a tua razão. Tire isto, joga fora. Deus não trabalha pela tua razão. Vamos chamar mais um personagem aqui e vamos encerrar. José, vem cá. Que foi, Edival? Você quis deixar a Maria por quê? Edival, como é que pode uma moça engravidar sem dormir com um homem? A lógica, 100% que uma moça para engravidar tem que dormir com alguém. E ela vem para mim e me diz que está grávida e não dormiu com ninguém e é virgem. Lógica, razão. E eu vou deixá-la secretamente para não difamá-la e com muita razão. Olha pelos teus olhos o quadro da tua casa. Olha. Olha pelos teus olhos a tua condição. Olha. Deus não age pela razão. Eu falei hoje pela manhã aqui. Eu conheço pessoas
que ganham quase R$4.000 por mês, mas estão endividados com 2 empréstimos no banco e não pagam aluguel de casa, mas não são dizimistas, porque a razão diz que eu primeiro tenho que pagar minhas contas. Mas eu conheço gente aqui na igreja que não ganha 1.500 por mês, porque eu recebo os dízimos, eu sei, e paga aluguel e não está endividado e não tem nenhum empréstimo no banco. Qual é a lógica disso? Deus não age através da razão. Deus age através da fé que você tem nele. Tire a razão. Tire a razão. E o profeta de Deus diz, perguntas e respostas número 9. Você tem o ouvido dizer, ora, nós temos tantas centenas de pregadores em nossa organização. Eles têm grandes pregadores. Temos a maior igreja em nossa cidade. A única coisa que eu soletro em tudo isto é Satanás. O que, pastor? Não pode. Não, claro, a tua lógica, o teu cálculo não. Teu cálculo é dizer, não, é Deus que está abençoando. Oh, é Deus que está fazendo aquelas maravilhas. Essa é a tua lógica, essa é a tua matemática. Mas vamos olhar pela Bíblia. Vamos olhar pelo que a palavra de Deus diz. Vamos olhar pelo que o Urim Tumim fala, não pela tua razão. Não por aquela Jezabel cantar louvor que te estremece, toda pintada, cabelinho curtinho, de calça de homem, e você diz que bênção, como também disseram que o padre Marcelo era uma bênção, porque estava cantando, o anjo subiu e o anjo desceu. Mas não passa de idólatras, não passam de Jezabéis, não passam de anjos caídos. A tua razão diz, é tudo de Deus. A razão de Acabe dizia também, os meus 450 profetas hebreus são do Senhor. E profetizavam, assim diz o Senhor, ungido por um espírito de mentira, segundo a minha Bíblia. Mas em nome do Senhor, tratados a pandeló na casa de Acabe. Oh, meu Deus. Mas sabe o porquê que Acabe tratava eles a pandeló? Sabe por que o envelope era gordo para aqueles profetas? Sabe por que a oferta era boa? Sabe por que eles ganhavam um salário bom? Porque eles só profetizavam o que o Acabe gostava. E sabe por que essas denominações têm todos esses pregadores, esses grandes homens? Porque só pregam o que eles gostam. Quer uma prova disto? Eu tive 4 meses um programa na Rádio Vertical, o qual eu tinha um contrato de 6 meses ou 1 ano, não sei. Eu tinha um contrato de 1 ano. Em 4 meses eles me cortaram. Sabe por quê? Porque eles disseram, você não pode pregar o batismo em nome de Jesus aqui. Você não pode pregar o que você prega aqui, essas doutrinas. Você não pode pregar Jesus aqui dentro. Eu estou falando porque eu conheço causa, não estou inventando assunto. Eu não quero mascarar e colocar a pele de ovelha em cabrito e nem em lobo. Por isso o meu profeta já disse, isso tudo se soletra com uma palavra, Satanás. Correto? Para mim isso quer dizer o diabo. Quando você vê um homem que rompe e organiza, e rompe com a irmandade, e diz que eles não terão nada a ver com a igrejinha. Eu não tenho nada a ver com aquela igrejinha, eu não tenho nada a ver com aquele grupinho, eu não tenho nada a ver com aqueles irmãos. Fique em casa, isolado, e só tem uma palavra, Satanás.
Eu nunca vi. Aí o profeta vem e diz assim: eu nunca vi uma pessoa tão baixa ainda. Porque eles se acham tão santos que não pode congregar contigo. Eles se acham tão próximo de Deus que eles não podem estar contigo. Eu nunca vi uma pessoa tão baixa ainda, ou nunca tenho visto ainda uma pessoa tão metida no pecado. Eu nunca vi uma mulher ou um homem tão perdido que eu não fosse a ele e o abraçasse e o tirasse dessa situação se pudesse. É isso que nós estamos fazendo, meu irmão. É isso que esta igreja está fazendo. Tirando as pessoas do lamaçal do pecado. Não importa. Não interessa que vida que tu está levando. Eu quero é que tu não leve mais esta vida. Eu quero é que tu não fique mais nesta lama. Estou disposto a te abraçar e se sujar junto contigo para te tirar desta lama do pecado. Mas eu quero te ver de pé na presença de Deus. Quero você em companheirismo com a palavra dentro da igreja. Meu Deus, nunca vi um grupo de santos roladores, ou seja, o que for que desejavam chamá-los, batendo palma e saltando e gritando, ou o que estivesse fazendo que eu não fosse ali e batesse palma e saltasse e gritasse com eles para a glória de Deus. Mas eu sou muito santo, eu não posso ir lá. Eu não posso congregar com eles. Eu não posso sentar lá no banco. Diz o meu profeta, que se tivesse um monte de santos roladores saltando e gritando, eu estaria lá no meio saltando e gritando com eles. É você maior do que o meu profeta? É você maior do que o William Branham? É você maior do que aquele grande Deus que esteve na vida dele, tão humilde? Sem importar se eles fossem negros, se eles fossem amarelos, se eles fossem morenos, brancos ou o que fossem. O Espírito Santo vem num nível, e é quando você preenche os requisitos de Deus. Se você consegue isto, você virá ao nível de Deus e não ao que você pensa disso. Aleluia. Você quer o quê? Satanás trata de tornar isto clássico, algo grande, algo intelectual pela razão. Você tem que lançar fora este arrazoamento e correr no que a palavra diz sobre isto. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Eu tenho 3 novilhos lá. No meu terreno, 3 novilhos. Aí quando eu vi o irmão Luiz Pedro e o irmão Naum pegando eles da estrebaria, tirando eles da estrebaria, depois de um longo tempo eles na estrebaria sendo tratados, de um longo período, eu olhei e vi eles no gramado, pá, pá, pá. A mente de pregador sabe como é que é, já vou para Malaquias capítulo 4. E crescereis e saireis como o bezerro do cevador. Eu digo, olha o avivamento que eles estão. Mas porque foram bem tratados. Porque tinham energia. Mas se eles não tivessem sido tratados, se fosse um vaqueiro preguiçoso, se fosse um vaqueiro que não tratasse, se fosse um vaqueiro que não desse água, eles iam sair lá assim, ó, com as costelinhas aparecendo magrinho. Como é que ia dar pulo? Aí tem um outro novilho do lado, que olhava assim para os 2 bezerrinhos. Ele não pode nem pular. Ele não pode nem saltar. Porque não foi tratado na estrebaria. É largado lá, come o que der. Come o que tiver no pasto. Vocês não são assim, come o que tiver por aí.
Vocês são tratados no curral. Aleluia. Glória a Deus. Por isso dá vontade de saltar. Por isso dá vontade de pular. Por isso dá vontade de dar glória a Deus. Por isso dá vontade de dar aleluia. Por isso dá vontade de gritar. Por isso e por isso. Aleluia. Se coloque de pé em nome de Jesus. Glória a Deus.